Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimentar com alegria o pastor da igreja, pastor Orisvaldo, com tanto carinho esta noite. Prazer é nosso. E em nome do pastor da igreja, eu saúdo a todos os pastores e obreiros que aqui estão, e os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Todas as vezes que eu venho aqui, eu saio daqui com um grande aprendizado, de uma forma tão preciosa, que o pastor Orisvaldo nos trata. Eu levo sempre para Goiânia, viu, pastor? No coração, todos os ensinamentos. E eu tenho aplicado lá, com quem tem chegado, com os companheiros que têm ido, porque tenho aprendido muito aqui com o pastor, e eu me sinto realmente muito feliz por estar aqui. Hoje faço acompanhar da minha esposa, viemos tirar alguns dias, agradecer mais uma vez o pastor por ter nos cuidado. Tive uma dor de dente aqui no meio do percurso, né? Os irmãos cuidaram da gente, nos ajudaram aqui. Mais uma vez agradecido ao que me tratou, aos que me levaram, de forma que o Senhor nos ajudou nesse lugar. E eu estava ali sentado agora há pouco e o Senhor falou no meu coração tão profundo. Ele falou algo muito forte na minha vida e eu vou compartilhar com os irmãos alguma coisa a respeito disso. Ele falou comigo algo especial para a minha vida também, de forma que eu recebi do Senhor ali sentado agora há pouco. Não tem 3, 4 minutos que o Senhor falou tão profundamente ao meu coração. E eu sei que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Mesmo que não vim para ministrar, pastor, eu vim para ouvir, para congregar. Eu sou ovelha e mesmo quando estou de férias, eu sempre tenho que congregar, porque, né, pastor não tira férias de igreja. Eu sempre estou em algum lugar. E eu vim com a minha esposa e disse, bem, vamos congregar. E viemos para isso. Hoje até não falamos nada com o pastor, para que não pudéssemos dizer, não, então o senhor fale nessa noite. Eu vim para ser ovelha e ouvir, né? Mas assim o Senhor, através da vida dele, nos outorga essa direção e assim nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? João capítulo 4. Os irmãos não esperem muito. Os irmãos têm mestres aqui da palavra, começando pelo pastor, né? Eu sempre falo isso e gosto de repetir. Os irmãos têm aqui pão feito da flor da farinha, que é o melhor, né? Aquele mais puro, aquele mais... E tem aquele pão que realmente traz um sabor especial. Esse pão que vai trazer para os irmãos aqui, ele é um pão menorzinho, um pouquinho, né? É o de cevada. Mas ele serve também para matar a fome, de forma que... João capítulo 4, versículos 31... Versículo 31. Até o versículo 39. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura algo de comer? E Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta os frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Amém. Amém? Glória ao Senhor. Podeis assentar.
no nome do Senhor Jesus. Eu, como disse aos irmãos, disse a minha esposa, tiraremos uns dias e vamos entrar no carro e vamos para algum lugar. E nós entramos no carro e naquela noite decidimos vir para o Nordeste. E nós saímos. E o propósito, na verdade, era um propósito só eu e ela, para estarmos juntos e descansando e tendo um momento no carro, aonde chegássemos, não marcamos hotel, fizemos tudo improvisado. No meio da estrada parava, ligava, via onde podia estacionar e dormir, e nós fizemos assim. Eu, na verdade, até agora há pouco, achava que isso era uma vontade da minha alma própria mesmo, uma vontade minha de apenas descansar com a minha esposa. Eu não tinha entendido ainda o que Deus tinha para poder fazer nesses dias, nesse lugar. E com esse tempo que nós passamos aqui, especialmente esses últimos, desde o começo da viagem até o dia de hoje, o Senhor tem falado na minha vida com pequenas coisas. O Senhor tem ministrado ao meu coração. Tem usado a natureza, tem usado pessoas e tem usado situações. Hoje, voltando da cidade de Paripoeira com ela, por volta das 2h30 da tarde, nós passamos de frente a uma igreja. Não era uma igreja, perto de uma igreja da Assembleia de Deus, que fica não sei se posso chamar de BR, ou como é que chama, na pista, aonde um grupo de pessoas estavam evangelizando. Uma caixa de som, alguém cantando, os irmãos de um lado, de outro, gravata, alguns de terno, Bíblia. E aquilo comoveu o meu coração, o coração da minha esposa. Ela começou ali a lagrimar os olhos de ver o que estava acontecendo naquele lugar. Quando entramos aqui na cidade para chegarmos ao hotel, acho que nós estamos do lado da Jatiuca, alguma situação de um bairro desse, que eu também não sei. Outro grupo de pessoas evangelizando a cidade. Outro grupo de pessoas ali evangelizando. E abri a janela e me entregaram um folheto, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Ontem eu estava também em Paripoeira, sentado, quando chegou um rapaz vendendo cocada, e ele começou a falar comigo um pouco, eu conversei com ele, e logo se identificou e falou das grandezas de Deus. Quando foi mais tarde, um pouquinho, chegou um rapaz que vendia mel, que outrora tinha sido assembleiano e hoje é um batista. Falou tantas coisas profundas que mexeram profundamente também no meu coração. E eu entendi, sentado aqui, quando há pouco tempo estava louvando o coral, o que o Senhor quis falar com o meu coração e o coração da minha esposa esses dias, e para a igreja, quem sabe, pelo que o Senhor tem do texto que eu li. Que nós precisamos voltar, retornar à nossa vida o encargo. Foi isso que o Senhor falou. Retornar de novo o encargo. Irmãos, é muito bom vivermos em comunhão. É muito bom estarmos juntos. E é claro que vamos continuar juntos aqui, continuar juntos no céu, porque essa é a vontade de Deus. É muito bom, irmãos, reunirmos nesse lugar. O pastor disse, agradeça a Deus por esse lugar, porque tem lugares onde as pessoas não podem se assentar, ou até mesmo congregar. Estão escondidos nas casas, estão escondidos no subterrâneo, nas florestas, nas cavernas, voltando o que era no passado, porque não podem congregar. Ele dizia, agradeça a Deus por estarem aqui, adorando ao Senhor em cadeiras confortáveis, debaixo de um ar-condicionado, climatizado, a igreja com louvor e microfone, tudo. Eu sei, irmãos,
que é muito bom estarmos aqui dentro, sim ou não? É bom ou não é bom, irmãos? É bom. É bom participar de cada reunião na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, aonde a igreja se reúne, seja para orar, seja para ouvir palavra, seja para poder adorar em qualquer momento, estar juntos é bom. É algo que nos traz a presença e a bênção de Deus. Aleluia. Tudo isso que fazemos todos os dias, na semana, no mês e no ano é bom. E devemos continuar fazendo isto. Não está errado, é o certo, congregar, conviver, viver, participar. O grande problema que tem acontecido no nosso meio, e aí eu tenho que falar no meio do qual faço parte, não dos outros, é que no decorrer do tempo, nós estamos correndo um risco muito grande de perder a noção exata do valor das coisas. Do valor das coisas. Perdemos a percepção correta das coisas espirituais. Há mais ou menos 5 anos atrás, em um congresso nesse lugar, o pastor da igreja foi tomado de uma visão maravilhosa e poderosa em que ele disse, nunca mais esqueci, naquele estádio, aonde ele disse assim, que ele veio e recebeu do Senhor, como que se um rio descesse do trono de Deus, e ele invadia a terra e descia na nossa denominação, lavando a nossa denominação. Aleluia. Oh, grande é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Naquele dia nós começamos a entender o que Deus ainda precisa e está querendo e fará através desta igreja. Quando eu digo esta igreja, eu digo a Assembleia de Deus no Brasil. Irmãos, eu não tenho nada contra a batista, presbiteriana, o que quer que seja, um povo só. A Bíblia diz, povos, línguas, tribos, nações, estarão diante de Deus. Eu não estou para julgar eles e nem ser julgado por eles como igreja. Mas o Senhor tem um trato especial com nós, Assembleia de Deus. Amém. E nós precisamos voltar novamente a visão que foi dada a Deus, por Deus, a vida do nosso pastor, destas águas lavando a denominação, para poder trazer de novo o foco, para trazer novamente a visão daqueles que estiveram desde o princípio trabalhando como igreja, nos mostrando a direção como igreja, homens e mulheres que deram a sua vida para que o evangelho fosse propagado e chegasse até nós, para termos esse conforto que temos hoje. Grande é o Senhor, aleluia. Aleluia. Eu sei que quando nós nos reunimos aqui, ou em qualquer lugar, lá na nossa igreja agora está tendo culto, não é questão de cultuarmos, não é uma questão de agradar a igreja, não é uma questão de agradar o pastor. Quando nós nos reunimos, é porque nós queremos agradar a Deus, ao Senhor. É ou não é, igreja? Muitas pessoas vêm, talvez porque perdeu o fator da noção disso. Vem porque sente falta, vem porque acostumou, vem porque é divertido ouvir e louvar, vem porque tem, quem sabe, uma palavra, tem um movimento, uma oração, e vem para a igreja com este intuito. Quando a palavra é ministrada, não é uma questão apenas de sermos edificados e crescermos, porque se nós não ouvíssemos mais palavras pregadas, seja em internet, seja no local, nós já temos pregação, quem sabe suficiente para andarmos com o pão que comemos por muitos e muitos dias. O problema não é a alimentação que temos alimentado da palavra que é viva. A questão, irmãos, é que nós nos tornamos, através desta ação, destas palavras, não estamos nos tornando um instrumento útil nas mãos de Deus. Estamos saturados. O pastor brincou agora há pouco comigo no peso. O peso físico não traz tanta diferença quanto o peso da ação espiritual. É verdade.
Nós estamos deixando de alimentar o homem espiritual, ou estamos alimentando ele e não temos repartido com quem precisa. Perdemos a noção do tempo e do espaço. Com a autorização do pastor, pergunte ao seu irmão, diga, o que você tem feito com o alimento que você tem recebido? Pergunte a ele. O alimento da terça-feira, o alimento dessa noite, o alimento da escola bíblica dominical que foi ministrada. O que você tem feito com esse alimento? Deus seja louvado, aleluia. Quando olhamos as vidas que estão aí afora, ainda para receber alimento, porque estão morrendo. A morte não é física. A morte deste povo é uma morte espiritual. Eles estão condenados já desde o início do seu nascimento. Se eles não encontrarem com o pão da vida, com a água da vida, se não oferecermos para eles pão fresco, água fresca, da mesma forma que Jesus ofereceu para aquela mulher, eles não poderão brotar na vida deles algo que vai jorrar para uma vida eterna, e eles terão grandes dificuldades na eternidade. Quando você vem à igreja e recebe a palavra, e quando termina o culto, irmãos, que você vai embora, no fim desta reunião, você apenas não vai embora aleatoriamente. Quando você sai daquela porta para fora, o Espírito de Deus está esperando ali para te enviar. Não pense você, aqui você recebe, aqui você acumula, lá fora você dá, lá fora você reparte, e o Espírito de Deus está ali dizendo, eu vou com você, vou te enviar para os colégios, vou te enviar para o trabalho, vou te enviar para a sua família, vou te enviar para o seu bairro, vou te enviar para a sua rua, vou te enviar pelo ônibus, porque você precisa repartir o que você recebeu. Amém, glória a Deus. Por do que eu recebi do Senhor, eu também vos do que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, vos ensinei. Aleluia. Aleluia. Chegou, irmãos, o tempo, e esse é o tempo. E sobre isso, o Senhor falou fortemente ao meu coração, de forma que rapidamente, no texto em que li para os irmãos, eu quero fazer algumas pontuações, para que os irmãos possam ter no coração aquilo que foi chamado ao meu coração como encargo. Aleluia. Diga comigo, meu irmão, encargo. Tem muita gente querendo cargo, né, pastor? É verdade. Tem muita gente querendo liderança, cargo, destaque. Deus não chamou para você te dar cargo. Deus te chamou para te dar encargo. Te dar trabalho. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós perdemos a noção do propósito. Quando Jesus chega naquele lugar, quando ele saiu de Jerusalém para a Galileia, e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, que estava no caminho. A Bíblia diz que Jesus parou numa cidade samaritana chamada de Sicar. E no meio dessa cidade ali, naquela cidade havia um poço. E a Bíblia diz que era mais ou menos meio-dia. Ele parou no pico do sol. Você acha que Jesus parou meio-dia, debaixo de um sol da Palestina, do meio-dia, sem uma sombra? Você acha que ele parou naquele lugar para descansar? Para ficar debaixo de uma sombra?
Ou Jesus estava ali apenas para beber a água? Ele se assentou e disse: discípulos, vá buscar pão, busca comida da cidade. E enquanto sentado num sol de meio-dia, escaldante na sua cabeça, chega uma mulher para tirar água. E o Senhor agora se revela a ela como a água da vida, como o Messias que havia de vir. A Bíblia diz que quando os discípulos voltaram, a Bíblia diz que eles ficaram admirados. Diga comigo, admirados. Eu não fiquei admirado hoje, mas meu coração se alegrou. Das 3 horas da tarde, naquele sol, na beira de uma estrada, um grupo de irmãos louvando e começando um trabalho de evangelismo. Aleluia. Eu não fiquei admirado, o coração alegrou, quando às 3h30, 3h40, perto de um sinaleiro, um grupo de homens e mulheres com placa dizendo que Jesus está voltando, entregando o folheto da Assembleia de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia diz que os discípulos ficaram admirados de que Jesus estivesse conversando com a mulher. Mas irmãos, eram amigos de Jesus, andavam com Jesus, chegaram e ficaram admirados, mas não perguntaram para Jesus: ô Jesus, o que você estava falando com essa mulher aí? Glória a Deus. Amém. Qual era o seu assunto com essa mulher, Jesus? O que é que você falava com ela? Eles apenas admiraram que ele estava falando com a mulher. E a pergunta aqui é: por que esses discípulos admiraram? Sabe por quê, irmãos? Responda comigo, após me diga assim: é porque os discípulos perderam a noção do propósito. Eles tinham perdido a noção do propósito. Se eles tivessem lembrado do propósito, eles saberiam que o Senhor estava ali, irmãos, pregando o Evangelho. Eles esqueceram que Jesus tinha vindo, irmãos. Para que ele tinha vindo? Ele não se lembrava que o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que haviam se perdido. Ele já não se lembrava, irmãos, do que aqueles que estão curados não precisam de médicos e nem de remédios. Eles não se lembravam que Jesus não veio, irmãos, para eles que são, mas para aqueles que são doentes. Não se lembravam mais que Jesus não veio para os justos, mas para aqueles que precisavam de arrependimento. Aleluia. Irmãos, os discípulos sabiam disso, mas eles esqueceram. Pergunte ao irmão: você tem esquecido do propósito? Pergunte a ele se você pode. Você tem esquecido do propósito, do chamado de Deus na sua vida? Temos esquecido do propósito. Isso também pode acontecer conosco. Nós podemos perder sim a noção do propósito. A gente pode esquecer, irmãos, de que estamos aqui para pregar o Evangelho, que estamos aqui para dar continuidade ao que o Senhor Jesus Cristo começou, e que nós estamos correndo um risco de perder a noção do propósito, e perdemos quando nós talvez prosperamos, perdemos quando procuramos o nosso próprio conforto, perdemos quando nos tornamos mais sábios e quem sabe até conhecedores da verdade. Aleluia. Nesta hora embriagamos com nós mesmos. Aí fica parecendo que o novo convertido, aquele que reconheceu Jesus como Salvador, atrapalha a nossa vida. Por quê, irmãos? Deveríamos continuar a aprofundar mais o nosso estudo do que falar com aquela pessoa.
falar de coisas mais profundas. Quem sabe nós estamos embriagados com a obra bonita que fazemos, apaixonados por nós mesmos e pelas informações que temos. Começamos a vida cheio de paixão por Deus e terminamos apenas com a cabeça cheia, quem sabe, de conhecimento e de propostas. Mas escuta, nós esquecemos e temos esquecido qual o propósito final pelo qual estamos aqui. Você acha que Deus permaneceu ficar aqui depois dessa pandemia para quê? Para fazer o que Ezequias fez com seus 15 anos? Para viver os 15 anos que Ezequias viveu? Para gerar um filho que foi a destruição de Israel? Para poder trazer os olheiros para verem as riquezas? Enquanto Deus disse: prepara a tua casa, põe em ordem ela. Perdendo a noção, se eu passei por essa pandemia e não morri, agora eu preciso curtir a minha vida. Agora eu preciso crescer nos meus estudos. Agora eu preciso fazer as coisas para mim. Perdendo a noção do propósito pelo qual nós somos chamados. Sem propósito, irmão, não tem vida. O Senhor gritou meu coração: André, sem propósito não tem vida. Podemos até ficar embriagados com obra bonita, com história, mas não é isso que Deus quer. No verso 27, no versículo que eu li para os irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram admirados quando Jesus conversando com a mulher. Será porque era uma mulher? Não. É que as prioridades daqueles discípulos daquele dia estavam desalinhadas. Eles tinham perdido aquele dia o sentido da sua finalidade como seguidores de Cristo. Eles pensaram que Jesus estava conversando com a mulher apenas para uma pausa, apenas para um descanso. Mas escuta, Jesus lembra ele do seu verdadeiro propósito da vida. Jesus mostra para ele a sua missão, era buscar e salvar os que haviam se perdido. Escuta, meu irmão, nós somos as mãos, nós somos os pés de Jesus. Ele deu à igreja a tarefa de levar as boas novas, de levar o evangelho. Glória a Deus. No versículo 34 ele diz aos discípulos que ao conversar com a mulher samaritana, ele estava fazendo a vontade do seu Pai, realizando a obra do seu Pai. Diga, perca. Diga comigo a perca da noção do propósito. Eu vou encaminhar para encerrar. Eles perderam, irmãos, a noção do tempo e da urgência. Diga comigo, tempo e urgência. Irmãos, como é ruim nós perdemos a noção do tempo e da urgência. Do tempo e da urgência. Eles não entenderam, irmãos, que aquele era o momento de agir e não mais tarde. A palavra maduro ali é leucos,
que quer dizer branco. Alguém aqui conhece trigo? Nosso estado planta-se muito trigo. Aqui planta trigo, pastor, no estado? Não, né? Certo, no Nordeste não há trigo. O clima não permite. Não permite. Alguém já viu um trigo? O trigo, irmãos, no Paraná. É os melhores trigos, quanto mais frio. O trigo, quando fica branco, ele não está mais maduro. Quando o trigo fica branco, ele já está passando para perder. O trigo é dourado. O trigo é dourado. Já está perdendo. Irmãos, o tempo para alcançar Maceió, o tempo para alcançar Alagoas, o tempo para alcançar o Brasil, o tempo para alcançar o mundo, para Cristo Jesus é agora. É hoje. É nesse momento. Grande é o Senhor Deus. Esta é a hora da igreja agir. Nós estamos vendo a maior colheita da história de almas. Mesmo assim, existem milhões de pessoas que precisam ouvir a palavra. Milhões de pessoas que estão morrendo sem Jesus, sem conhecer Jesus. Escuta, essa é a oportunidade da igreja. A história nos diz, no ano de 1271, aconteceu um grande desastre na história. Quando Nicole e Matthew Polo, pai e tio de Marcos Polo, foram visitar Kublai Khan, imperador do Império Mongol. Naquela época, esse homem, ele era não apenas o governante daquele lugar, mas era como se fosse do mundo, porque ele governava toda a China, toda a Índia e todos os povos do Oriente. Kublai Khan escuta, ele foi atraído pelo evangelho, pastor. Glória a Deus. Este líder foi envolvido pela história do cristianismo. Quando Nicole e Matthew disseram-lhe toda a história do evangelho, contaram a respeito de Cristo, do sacrifício, este homem disse a eles: homens, missionários, vocês devem ir ao sumo sacerdote. Diz ao sumo sacerdote o meu nome. E de lá, irmãos, você deve ir ao seu país e enviar para cá centenas de homens hábeis em sua religião. Eu vou ser batizado. Os nobres e os grandes serão batizados, porque eu serei batizado. Os súditos irão receber o Senhor e o batismo também. E assim haverá mais cristão aqui do que em todas as outras terras do mundo. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram para trás e demoraram 30 anos, até que mandaram 5 missionários. Demoraram 30 anos, procrastinaram o tempo por 30 anos, até que mandaram 5 missionários. E quando chegaram lá, o imperador já havia morrido, já havia outro no lugar, e não conseguiram lograr o que tinha que ser feito naquele tempo. Irmãos, não podemos pensar como o faraó pensava. Quando Moisés disse a ele: tira as rãs, hoje não, tira amanhã.
procrastinar o tempo. Hoje a igreja sabe, os campos estão brancos, a hora da ceifa é agora, a hora da colheita é hoje, não é amanhã. Maceió precisa, Alagoas precisa, o Nordeste precisa, o Brasil precisa, o mundo precisa levantar a consciência da igreja, que é chegado agora o dia, o momento e a hora. Não se pode perder o mover de Deus. Nossa cidade, pastor, Deus tem levantado garotos, 15 anos, 14 anos, que vai para uma praça e começa a pregar. E lota as pessoas para ouvirem. Deus tem levantado mulheres. Deus tem levantado velhos e velhas, senhores e senhoras. Deus tem levantado denominações em fins. Deus não esqueceu da Igreja Assembleia de Deus. Deus não esqueceu do mover pentecostal desta igreja. Deus não esqueceu do compromisso com a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não esqueceu da leitura que foi feita esta noite pelo nosso pastor. Deus sabe que aqui tem um celeiro de homens e de mulheres que tem conhecimento, que tem unção, que tem graça, que tem poder do céu, que tem palavra para poder ir aí às ruas dessa cidade e aonde chegar, levando o verdadeiro evangelho. Glória ao Senhor, aleluia. Ora baixaracandarabacandarabassu. Escuta para mim terminar. No verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Diga ao seu irmão, pare de olhar para o chão, irmão. Diga para ele, por favor. Diga, meu irmão, pare de olhar para o chão. Todas as vezes que Deus quer agir, manda levantar a cabeça. Abraão, levante a cabeça. Amém. Grande é o Senhor Deus de Israel. Levanta a cabeça. Oh, Jesus. Levanta a cabeça. Glória a teu Levanta a cabeça. nome. Levante a cabeça. Pare de olhar para o próprio umbigo. Levante a cabeça. Pare de se preocupar consigo mesmo. Levante a cabeça. Pare de pensar só na sua bênção. Levante a cabeça. Pare de pensar em si só. Levante a cabeça. Erga os olhos. Aleluia. Grande é o Senhor Deus. Que Jesus disse assim para eles: ô discípulos, vocês estão parados só esperando chegar no momento para colher. Vocês estão errados. Erga os olhos. Eu termino aqui apenas dessas duas. Homens e mulheres gostavam de se vestir de branco naquela época, pastor, por causa do clima, do tempo. Jesus tinha pregado para a mulher. Ela foi na cidade e pregou. E a Bíblia diz que viu uma multidão com ela. Quem sabe todos de branco. É verdade. E era costume dos samaritanos. Costumes deles. Quem sabe de branco. Até hoje, pastor. Até hoje. E Jesus disse aos discípulos: levanta olhos, levante os seus olhos e vede. Quando eles levantaram os olhos, olha a multidão chegando da cidade de branco. Olha a multidão entrando. Olha a ceifa. A Bíblia diz que toda a cidade, diga comigo, toda a cidade. Diga, só serve. Toda a cidade. De Maceió, de Alagoas, toda a cidade. Então levante a cabeça. Levante os olhos. E comece a enxergar a revolução que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar, o que Deus quer movimentar, o que Deus quer falar. Assim como Ele ardeu meu coração nessa noite, e eu volto para Goiás incendiado pela ação dEle na minha vida. É chegado o tempo, nós já estamos dentro dEle, não vamos parar. Aleluia. Grande é o Senhor Deus. Pode, pastor. Está em casa. Com autorização do pastor,
lhe convido a colocar de pé. Sabe, tinha algumas outras coisas que eles se perderam no meio do caminho. Jesus, Filho de Deus. Mas uma coisa, irmãos, era especial. Sim, meu Deus. Quando Jesus dá a oportunidade daquela mulher confessar o pecado dela. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Sabe por quê? Salvação parte por confissão. É verdade. Ela teve a oportunidade. Ela disse assim: me dá dessa água. Ele disse: opa. Não. Não é assim. Vai lá na cidade e traz seu esposo. Ela disse: opa, eu não tenho esposo. Ele disse: falastes bem. Nessa noite Deus tem dado oportunidade para confessarmos também diante dele. Quem sabe você perdeu a direção do propósito, o chamado, a convocação, a visão. Me lembro hoje, aqui, irmãos, nada contra, pelo contrário, a favor, de escutar muitas vezes Ludmila Feber cantando. Perdeste a visão, precisa de cura. Recebe a cura. E depois ela ainda dizendo: recebe. Recebe a visão. Recebe a cura. Recebe a visão. Recebe a unção. A igreja curada cura. A igreja sarada sara. A igreja debaixo do amor de Deus ama. Quem sabe você nessa noite não quer renovar o seu propósito. Quem sabe não quer voltar de novo. Como também tem essa música que está sendo tocada. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao propósito. E eu não estou aqui para julgar absolutamente ninguém, porque Deus falou, foi comigo. Ele falou comigo hoje. E não precisou de pregação. Se tem alguém que quer renovar o seu propósito, autorização do pastor, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero dizer: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo, sabe? Eu quero voltar ao chamado, ao propósito, ao que o Senhor me chamou para fazer. Se tem alguém, vem à frente bem rápido, que eu vou orar. Só venha. Se você foi movido pelo Senhor no seu coração e sente que é necessário. E me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, se você quer retornar ao propósito, usa-me, Senhor. Se o Senhor tem te chamado para isso, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como
Aleluia. Fecha aqui a cena. Mais baixo um pouquinho. Eu quero ser usado. Talvez essa noite alguém que quer reconhecer Jesus como seu Salvador, ou quer retornar à casa do Senhor. Se tem alguém, sai do seu lugar também, para que possamos orar pela sua vida. Tem alguém que quer retornar à casa do Senhor, ou quer reconhecer Jesus como seu Salvador e me conhece. Aleluia. Quebranta o meu coração. Eu vou orar pela nossa irmã que está aqui à frente. Pai, esta noite, Senhor, eu sei que o Senhor falou, eu sei que o Senhor moveu, eu sei que o Senhor começou no meu coração. Senhor, não nos deixe perder, Senhor, o foco do propósito. Não nos deixe, Senhor, sair fora, Senhor, daquilo que o Senhor tem chamado. Que as coisas, que a situação e as pessoas nos tire, Senhor. Mas que retomemos, Senhor, novamente, Senhor, o trilho do teu propósito. Encha a tua serva do teu Espírito. Encha nossas vidas do teu Espírito. Renova, Senhor, com a ação do teu Espírito Santo. Arabacharalabacandarabassoramanacandalabalabas.